Ouve a voz do bom pastor. Saudamos a todos nossos amados e preciosos ouvintes, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça dele possa ser sobre cada um dos que nos ouvem e que, enquanto a palavra de Deus for anunciada nesta programação, você possa absorver, assim como a terra sedenta absorve aquela chuva serena e tranquila que rega as plantas. Para nós é um privilégio estarmos chegando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor. E cremos que em mais esta oportunidade Deus vos abençoará ricamente. Nós vamos ler as Escrituras nessa oportunidade no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 15. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 14, nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Nós vamos ficar mais com essa primeira frase, porque o amor de Cristo nos constrange. O título da nossa mensagem nessa oportunidade é Constrangidos por amor a Cristo. Ou melhor, constrangidos pelo amor de Cristo. No dicionário, a palavra constranger tem vários significados, mas um dos significados da palavra constranger significa obrigar por força. Então, alguém que está sendo constrangido é uma pessoa que está sendo obrigada, forçada a fazer algo. Agora, a pergunta neste programa que eu deixo para cada um é a seguinte: qual é o objetivo em você servir a Deus? Alguém poderia dizer, mas que pergunta mais sem sentido? Não, não é uma pergunta sem sentido. Porque, na verdade, existem diversos objetivos pelo qual as pessoas se aproximam para servir a Deus. Uns servem a Deus para serem prósperos em seus negócios. Existe propaganda de religiões que somente estão anunciando: venha, aceite a Jesus, e venha e você poderá ter o seu carro do ano, aceite a Jesus, tenha sua casa própria. Agora nós sabemos que é real, que se você for fiel a Deus, em seus dízimos, suas ofertas, certamente Deus cumprirá com a sua promessa que Ele prometeu abençoar. Mas essa não é a principal forma ou o principal objetivo que alguém deveria ter para servir a Deus. Servir a Deus somente para ser abençoado financeiramente. Veja você que todos os teus bens financeiros, um dia eles se findarão. Por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te dê dinheiro, riqueza, um dia isso tudo ficará por aqui. Eu quero ser bem claro, eu não quero ser mal compreendido por alguém. Não quero que alguém venha dizer que eu sou contra as bênçãos de Deus. Pelo contrário, eu creio nas bênçãos de Deus. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E você que me ouve, por certo, poderia testemunhar de muitas bênçãos que você recebeu de Deus. E se você necessita de bênçãos, Deus tem muitas bênçãos para te dar. E é um direito seu se aproximar dele e pedir. Porque em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que ele levou-o consigo, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, pelas feridas que ele recebeu na cruz, fomos sarados, fomos libertos, recebemos o direito da paz, da cura,
da vida eterna, do perdão, tudo isso é direito nosso. É um direito seu ser abençoado. Mas veja vocês, ouvintes, que não é o principal motivo de nós nos aproximarmos de Deus, não é buscar bênçãos. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi diz: eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Quer dizer, Davi está dizendo o quê? Que homens e mulheres que servem a Deus nunca serão desamparados, sempre serão abençoados. Mas lembre-se que as bênçãos de Deus é uma consequência da tua obediência. Agora, alguém pode dizer: mas então se não obedecer a Deus não é abençoado? É abençoado também. Se buscar, Ele vai dar, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre justo e injusto. Mas eu estou dizendo que aqueles que obedecem a Deus, consequentemente, são abençoados. Veja vocês, a Bíblia nos relata aquela história dos 10 leprosos. Jesus estava andando e eles se aproximaram e disseram: mestre, em outras palavras, cura-nos, liberta-nos. Jesus orou por eles, Jesus ordenou a cura a eles, e instantaneamente os 10 foram livres. E quando eles foram livres, é claro, um leproso, ele estava condenado a viver até o último dia da sua vida afastado de sua família, porque a lepra era contagiosa. Eles tinham que viver em um leprosário e ali esperar a morte, condenados a viver ali sem nunca mais dar um abraço no seu filho, dar um abraço na sua esposa, dar um abraço em seus amigos. Era triste, e era normal que aqueles leprosos, quando foram curados, era normal que eles corressem desesperadamente ou ansiosamente para abraçar, para encontrar a sua família. Mas veja vocês, que eles correram, mas um deles voltou. E quando esse voltou, ele, quer dizer, em outras palavras, ele disse: deixa para depois, minha família, meus amigos, a saudade do meu lar, deixa para depois. Primeiro vou agradecer, primeiro vou adorar aquele que fez tão grande benefício por mim. E ele se prostrou aos pés de Jesus e o agradeceu. Jesus olhou para ele e disse: mas não foram 10 os que eu curei? Somente você voltou para me agradecer? Então Jesus olhou para ele e disse: a ti te digo, teus pecados são perdoados. Os outros 9 voltaram para casa limpos da lepra no corpo, mas sua alma estava ainda leprosa, pecaminosa, manchada pelo pecado. Agora esse que voltou, que se aproximou de Deus da maneira certa, se aproximou de Deus com o objetivo correto. Em primeiro lugar, ele queria agradecer a Deus. Em primeiro lugar, ele queria adorar a Deus pelo bem. Depois, então, ele queria ir abraçar sua família e ver seus queridos. Esse voltou para casa, limpo da lepra do corpo e limpo na sua alma. Veja, ouvintes, que aqueles que servem a Deus pelo motivo correto, eles, além de receber a bênção primordial, primeira, que é a bênção para a alma, que é a cura da alma, que é a limpeza do espírito. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar a alma. O corpo pode ser morto, destruído por um câncer, ou por um acidente, ou por qualquer tipo de enfermidade, mas se a alma estiver limpa, ela nunca será destruída. Enquanto há pessoas que são limpas do corpo, são curadas do corpo, e a alma delas estão leprosas, estão pecaminosas, estão manchadas pelo pecado, e um dia elas terão que ir para a sepultura,
e ainda suas almas para a perdição, para o juízo, para a condenação? Por isso eu fiz a pergunta nesse programa: qual é o objetivo que você tem se aproximado para servir a Deus? Você tem se aproximado para servir a Deus para ser abençoado somente no natural? Ou você tem buscado servir a Deus pela uma bênção na sua alma? Qual é o objetivo que você serve a Deus? É um objetivo para ser abençoado financeiramente? É um objetivo para ser abençoado naturalmente? É um objetivo, quem sabe, para escapar do inferno? Eu vou servir a Deus porque o inferno é ruim. Eu não vou fazer isso aqui, eu não vou desobedecer essa parte da Bíblia, porque senão Deus vai me castigar. Essa não é a maneira correta. É claro que nós não queremos ir para o inferno, mas nós deveríamos servir a Deus, não somente pelo medo do inferno, não somente pelo medo do castigo, não somente pelo medo do juízo. Nós deveríamos primordialmente, em primeiro lugar, servir a Deus constrangidos. Lembra que eu disse no início do programa que a palavra constranger quer dizer forçados? Então nós deveremos servir a Deus forçados pelo amor de Deus. Ou seja, servir a Deus em gratidão, em agradecimento pelo que Ele fez por mim, pelo preço que Ele pagou por mim. Você diz: eu não vou fazer aquilo, eu não vou, a irmã diz assim: eu não vou vestir aquela roupa vulgar. Mesmo que as mulheres, mesmo que aquelas que se dizem cristã, dizem assim: não faz mal, não tem importância. Eu não vou colocar um tipo dessa de vestimenta, porque isso aqui vai ferir o meu Deus. Quando, irmã, você veste uma roupa, você não tem que se preocupar no espelho: o que vão pensar de mim? Será que quando sair na rua as pessoas vão olhar, vão me admirar, vão me achar bonita? Não, você tem que colocar aquela roupa e olhar e pensar: o que é que Jesus pensará de mim? Você tem que vestir aquela roupa, minha preciosa irmã, e dizer assim: se Jesus estivesse pessoalmente, em corpo, em pessoa aqui, e Ele estivesse em uma determinada casa, e eu fosse lá para visitar Ele, será que eu iria com essa roupa? Ou eu colocaria um vestido decente? Eu colocaria uma blusa que tapasse os meus seios? Desculpa eu falar essas palavras, mas hoje, ouvintes, existe um espírito, é o espírito do adultério, que faz com que as roupas sejam desenhadas de forma sexy, de forma atraente. E é difícil encontrar uma roupa que tenha realmente decência. Por que não se fabricam mais roupas decentes? Porque na verdade não se procuram mais essas roupas decentes. Mesmo o povo chamado evangélico, são blusas abertas, mostrando a entrada de seus seios. Mas por que foi feito? Por que o estilista desenhou esse tipo de moda? Porque uma roupa para que sejam cobiçadas. Agora lembre-se, minha querida irmã, que a Bíblia diz que se um homem intentar em seu coração olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Não precisa ele tocar nela fisicamente, somente se ele cobiçar, ele já cometeu adultério. E se essa mulher deu por onde, se essa mulher foi cúmplice dessa cobiça, se essa mulher se vestiu de uma maneira indecorosa, ela é culpada de adultério. Ela será julgada naquele dia final por inúmeros adultérios em um dia só. Enquanto ela saiu, foi à cidade para pagar as suas compras, para fazer compras. Ela, quem sabe, está devendo diante de Deus centenas de adultérios, porque durante aquele dia centenas de homens a cobiçaram. Por que esses homens a cobiçaram? Porque as vestes pela qual ela se vestiu foi roupas adequadas para a cobiça, roupas indecorosas, roupas indecentes. E a Bíblia diz que a mulher vista-se com pudor e modéstia. É a Bíblia que diz isso, não é a minha religião, não, é a palavra de Deus que chama a mulher para viver puramente uma vida santa, uma vida
consagrada a Deus. Então veja vocês, ouvintes, que o que é que tem que te constranger a servir a Deus? Como eu disse, a irmã diz assim: eu não vou vestir essa roupa aqui, por quê? Porque essa roupa, se eu vestir, vai entristecer a Deus, vai entristecer ao meu Jesus, vai entristecer aquele que pagou um preço tão alto por mim. Agora, muitos dizem: eu não vou fazer isso porque senão Deus pode me castigar. É semelhante a mulheres que se casam com homens por causa do dinheiro. Casam com ele porque ele tem muito dinheiro. Isso é algo terrível. Se um dia ele perder seus bens, ela também o deixará. E também há homens que casam com mulher por causa do dinheiro dela. Assim também há pessoas que servem a Deus somente pelas bênçãos de Deus, mas no fundo não há sentimento, não há amor por Deus, há amor somente pelos benefícios. Mas o apóstolo São Paulo disse: o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Em outras palavras, ele diz: eu sou forçado a servir a Deus. Forçado pelo quê? Não pelo medo, não pelo medo do inferno, por medo de castigo. Não, eu sou forçado a servir a Deus pelo amor, pelo que Ele fez por mim. Esta é a maneira. Por isso eu fiz a pergunta no início do programa: qual é a maneira, qual é o objetivo pelo qual você serve a Deus? Você serve a Ele por um objetivo constrangido, forçado por esse amor, por essa paixão que você adquiriu por Ele. Quando você leu a palavra, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conforme você foi lendo, você foi ouvindo sobre Ele, você foi pegando amor, sentimento por Ele. E agora o diabo, e se uma pessoa, ouvinte, serve a Deus somente pelas bênçãos, deixa um dia Deus permitir o diabo tocar na saúde ou nas finanças, para ver se essa pessoa não blasfema, não se afasta dos caminhos de Deus. Quantas pessoas que estão na igreja batendo palmas, felizes, alegres, dizendo: oh, é maravilhoso servir a Deus, e amanhã ou depois você encontra ele escandalizado, desviado. E aí você diz: irmão, o que aconteceu? Não te vi mais na igreja, não te vi mais na ceia. Oh, porque por causa disso, porque tantas lutas vieram, tantos problemas, e mais aquele problema. Então isso provava que essa pessoa servia a Deus por causa dos benefícios. Agora lembra que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, o trigo não venha a nascer, não venha a dar safras de trigo, de feijão, de milho, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, sejam roubadas, e nos currais não hajam vacas. Pensa, uma família que vive só da agricultura, perder tudo, não produzir nada, e ainda os animaizinhos que tinha serem roubados. Abacuque disse: mesmo que tudo isso aconteça comigo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Abacuque estava provando que a fé dele estava firmada o quê? No amor que ele tinha por Deus. Jó servia a Deus não por benefícios. Como eu disse para você, é natural que Deus te abençoe, mas você não deve servir a Ele somente pelas bênçãos. Se Ele disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele te dá, Ele te abençoa, mas sonde o seu coração e veja se o motivo principal que você se aproxima dele não é por causa das bênçãos. Jó servia a Deus porque havia no coração de Jó um verdadeiro sentimento, um verdadeiro amor por Deus. O diabo pensava que Jó servia a Deus por causa das bênçãos, porque ele disse para Deus: tira os bens dele, para ver se ele não te amaldiçoa. Deus disse: pode tirar, pode tirar. Por que Deus disse isso? Porque Deus sabia que Jó o servia com um verdadeiro sentimento. Deus sabia que o verdadeiro amor de Jó, Deus sabia que o amor de Jó por ele era era por algo profundo da sua alma, não somente pelas bênçãos. E quando o diabo tirou tudo de Jó, Jó pensou: agora vai amaldiçoar Deus. Lá estava Jó sentado sobre o monte de cinzas.
raspando suas feridas com um caco de telha. Sua esposa veio e disse: depois de tudo que tem te acontecido, tu ainda mantém tua fidelidade para com Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Jó olhou para ela e disse: mulher, tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Veja, a fé de Jó estava firmada no quê? No amor que ele tinha por Deus, não nas bênçãos. Tinha perdido seus filhos, sua riqueza, sua saúde. E ele disse: eu ainda o verei, eu sei que meu Redentor vive. Aí é onde está, descansa a fé de um verdadeiro homem, verdadeira mulher, que serve a Deus constrangido, forçado por um sentimento de um amor profundo pelo que Deus tem feito por você. Aí, se você servir a Deus por esse amor, quando as coisas desvanecerem, quando as lutas vierem, sua fé permanecerá firme, inabalável diante de... Por quê? Porque a sua fé está firmada unicamente em algo, em um preço que Ele pagou por você. Porque você diz: Ele primeiro me amou. Ele me amou sem interesse algum, porque eu não tinha nada para oferecer para Ele, mas mesmo assim Ele me amou. Ouvintes, que você possa servir a Deus constrangido pelo verdadeiro sentimento cristão, constrangido por aquele sentimento do preço que Ele pagou por ti. Conta-se a história de uma certa jovem que se casou com um rapaz, e o rapaz, ele era do mundo e recente é convertido. E um dia ela estava pensando, ela era uma jovem que nasceu na igreja, e ele recente é convertido, e logo se casaram, namoraram e se casaram. Então ele estava trabalhando e ela pensou: não deve ser fácil para o meu marido se manter firme na fé, pois ele veio do mundo, ele veio das orgias, por certo ele é tentado a voltar a praticar os seus velhos erros. E quando ele chegou em casa, ela disse: querido, sente-se, eu quero falar contigo. E ele se sentou e ela disse assim: eu estava pensando que não deve ser fácil para você servir a Deus, você deve ser tentado a voltar a fazer as coisas do mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, eu casei contigo porque eu te amo. E se um dia você cair, não fique lá fora, volte, porque eu quero te ajudar. E no outro dia ele foi trabalhar e estava tão pensativo, quieto. Seus colegas olharam e disseram: o que há contigo? E ele olhou e disse assim: eu quero perguntar a vocês uma coisa. Pode porventura alguém trair alguém que tanto lhe ama? Em outras palavras, ele estava dizendo: como poderia eu ter coragem de trair minha esposa, trair o amor tão grande que ela tem por mim? Agora pense, meu irmão, se o amor de uma esposa constrangia aquele esposo a ser fiel a ela, ele não tinha coragem de traí-la por causa do amor que ela tinha por ele. Pensa como nós deveríamos ser constrangidos a servir a Deus. Quando o diabo te oferece o pecado, você não pode dizer, você não tem que dizer assim: ó, eu não vou fazer isso porque senão Deus me castiga. Mas você diz: eu não faço isso porque eu não tenho coragem de trair o amor de um Deus que tanto fez por mim. Conta-se também a história de uma jovem. Antigamente, quando se vendiam escravos, ela estava sendo vendida como escrava, e ali estavam aqueles homens para comprá-la, sendo negociada. Um oferecia um preço, outro cobria o preço. Mas de repente, passando um jovem cavaleiro, se compadeceu ao ver aquela pobre escrava vendida como um animal, e ele dobrou o preço daqueles que estavam ofertando. E ninguém conseguiu então oferecer um preço maior por ela, e o leiloeiro então a vendeu e disse: está vendida por esse preço. E ele saiu do lado, a moça saiu cabisbaixa, envergonhada. Então aquele moço olhou para ela e disse assim: moça, eu quero te dizer uma coisa. Eu não comprei você para ser minha escrava, eu comprei a tua liberdade. De hoje em diante tu és uma mulher livre. Aqui está, eu assino um documento com tua liberdade. Vai para onde você quer ir, case, tenha sua família, tenha o seu lar, seja feliz. Então o jovem virou o seu cavalo e saiu. Enquanto o jovem cavalgava, aquela moça saiu correndo atrás dele. E o jovem parou e disse: moça, você não me entendeu, eu não te comprei para ser minha escrava, eu comprei a sua liberdade. Ela olhou para ele e disse: jovem, eu quero te dizer uma coisa, eu entendi muito bem, mas eu agora, em gratidão, em agradecimento pelo que fizeste por mim, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Eu quero lavar os pés dos teus empregados,
não como escrava, mas como uma livre agradecida. Eu quero te servir por gratidão. Da mesma maneira, querido ouvinte, quando nós éramos escravos do diabo, Deus, Jesus Cristo veio, pagou um preço por nós, um preço tão alto que nós não valíamos, o preço de sangue. E Ele comprou nós, não para ser escravos dele, mas Ele comprou a minha liberdade, Ele comprou a sua liberdade. E agora eu sirvo, não porque sou escravo, não porque sou forçado a servir, mas eu sirvo constrangido por o amor que Ele manifestou por mim. Assim, ouvintes, como poderia alguém que realmente está constrangido por esse amor, como poderia alguém trair um tão grande amor? Como poderia eu e você olhar para esse mundo e amar esse mundo e amar as coisas desse mundo, quando alguém pagou um preço tão alto por nós? Mas se você serve a Deus por outros motivos, por bênçãos materiais, ou somente pelo medo do inferno, certamente um dia desse você irá trair a Deus. Mas se você o serve por constrangido, por verdadeiro amor que Ele fez por você, você resistirá às duras provas que vierem. Como disse Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição, nada me separará do amor de Cristo. Quando nós fazemos algo por amor, aquilo não é fardo, aquilo não é pesado. Mas quando se faz por uma obrigação, se torna pesaroso. Por isso muitas pessoas dizem: oh, não é fácil ser crente, não é fácil deixar aquilo, não é fácil deixar aquilo outro. Mas se você faz por amor, aquela mãe passa a noite inteira com aquele bebê nos braços, andando pela casa, o bebê doente, a mãe não sente que aquilo é pesado. Por quê? Porque ela ama o seu bebê. Se você ama a Deus, você não achará pesado servi-lo. Por isso eu te convido nessa oportunidade, dobre o teu joelho agora mesmo e diga: Jesus Cristo, eu quero que o Senhor revele dentro de mim o teu verdadeiro amor, porque eu quero te servir constrangido por esse amor. Eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar as coisas do mundo. Diga para Deus, irmã: eu não quero andar, Senhor, conforme a moda me ensina. Eu quero andar conforme o Senhor se agrada de mim, porque eu não quero trair um amor tão grande pelo qual Tu manifestaste por mim. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora eu oro por esta audiência que me ouve, que o Teu Espírito Santo possa constranger o coração de cada um deles, Pai, para Te servir por um verdadeiro sentimento, por um amor profundo. Ó Deus, revelados daquele preço tão alto que Tu pagastes por ele. Somente esse amor os dará força para suportar as provas. Somente esse amor, servindo a Ti por um verdadeiro amor, dará força a esse povo a Te servir, a dizer não para o pecado. Quando vivemos em um mundo de tanta orgia, tanta naturalidade, tanta modernidade, Pai, mas que o Senhor revele a esses ouvintes o Teu verdadeiro amor. Quantas igrejas, Pai, estão liberando e o pecado está entrando no meio da igreja? Por que o pecado entra? Porque eles aceitam o pecado, Senhor? Porque eles não estão servindo a Deus constrangido por um verdadeiro amor. Por isso facilmente eles absorvem o pecado. Mas, Senhor, se eles Te servirem constrangido pelo Seu amor, certamente, Senhor, eles dirão não ao pecado, porque eles não terão coragem de trair um tão grande amor. Por isso eu oro e peço que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe, amados ouvintes, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, todos os homens escritores não explicariam o amor de Emmanuel. Oh, que amor tão grande pra morrer por mim numa cruz. 'Minha vida, minha
ti